Fala aí, galerinha do CPD, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula. A gente vai sair um pouco do Brasil. Hoje a gente entra no continente asiático e a gente começa a discutir então sobre Ásia de monções. Bom, a gente vai entender o porquê que tem esse nome. Eu vou gravar 3 vídeos aulas para essa aula. Então vocês vão ter que acessar aí a aula sobre Ásia de monções, depois vocês vão entender o que são as monções, a gente vai ver o clima de monções, e aí depois eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre os tigres e os novos tigres asiáticos. É importante que vocês abram os slides para a gente ir acompanhando junto, porque nos slides eu coloquei os mapas, então só para a gente entender um pouco sobre essa localização. Pessoal, a gente começa aqui. Quais são os países que fazem parte do continente asiático, dessa região aqui, da região das monções? A gente tem os países do sul e os países do sudeste asiático. E aí a gente vai dar um ênfase maior aqui para a Índia, que é o segundo maior país do mundo em número de população, em número de habitantes. Só perde aí para a China, mas eles acreditam que em 2025 a Índia ela vai superar o número de população. Então, hoje a gente tem aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Em 2025, eles acreditam que a gente passe aí, a Índia passa para 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Lembrando que a China tem aproximadamente aí 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quando a gente fala, então, nos países do sul e nos países do sudeste asiático, a gente tem que lembrar que eles são banhados pelos oceanos Índicos e pelo Oceano Pacífico. Pessoal, isso é muito importante a gente saber. O Oceano Índico, você tem então um acesso mais rápido para o continente europeu. O Oceano Pacífico, você vai ter um acesso mais rápido para o continente americano. Então, tem a maior concentração demográfica. Eu coloquei aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma noção. Bangladesh, a gente tem aproximadamente 900 habitantes por quilômetro quadrado. A Índia, a gente tem 328 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente for pegar a densidade demográfica geral do Brasil, a gente tem aproximadamente aí 20 habitantes por quilômetro quadrado. É claro que nas regiões de maior concentração isso muda, mas isso é uma média geral. No continente asiático de monções, a gente tem uma taxa de natalidade muito elevada. Então, lembrando lá da pirâmide etária que a gente viu, o que significa ter uma taxa de natalidade muito elevada? Lembra que na pirâmide etária ela vai formar um triângulo. Então isso significa que eu tenho um número de nascimentos muito alto e aí conforme essa população ela vai envelhecendo, a minha pirâmide ela vai afunilando. Então isso significa que eu não tenho uma boa qualidade de vida. E aí a gente entra aqui na questão da pobreza. A ONU fez aí recentemente, em 2010, uma pesquisa para entender o que é essa pobreza dentro do continente asiático. E eles acreditam que aproximadamente 500 milhões de habitantes vivem com $1 por dia. Então, a gente tem aí 500 milhões de habitantes vivendo com $1 por dia, certo? Eles começaram a criar programas de natalidade, principalmente a Índia aqui no caso. O que seriam esses programas de natalidade? Primeira coisa, lembra lá da história? Nossa, na época dos meus avós não tinha TV, porque eles tinham milhares de filhos, um monte de filhos. Pessoal, a Índia, um dos primeiros programas aí que ela fez foi de fato diminuir o valor da TV para fazer com que as pessoas elas pudessem ter acesso à televisão, assistir à televisão, e aí eles acreditavam então que essa taxa de natalidade ela ia cair. Eles começaram a incentivar métodos contraceptivos e distribuir isso gratuitamente para a população, porque até então isso não existia. E eles começaram a fazer o que a gente chama de esterilização em massa. Eles ofereciam dinheiro para a população, para as mulheres, e as mulheres elas poderiam, em troca desse valor, se esterilizarem, para elas não terem mais filhos, certo? Não funcionou muito bem, porque a gente viu, eu acabei de falar que a Índia ela vai passar a China em 2025. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, caiu tudo, o celular caiu no chão, o vídeo parou no meio, mas vamos lá, vamos seguir então, vamos ver se desse jeito fica bom. Pessoal, seguindo aqui então, depois dos programas de natalidade, a gente entra com o sistema de castas. O que é esse sistema de castas? Primeiro, para a gente lembrar, o sistema de castas
Ele é um sistema milenar. Opa, faltou um R aqui. Eles acreditam aí, alguns historiadores acreditam que esse sistema ele surgiu há 2.600 anos atrás. Ele é um sistema hereditário, então ele vai passando de geração para geração. Esse